Olá, que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja com todos. Nesse exato momento, eu trago para você a oportunidade maravilhosa de aprender mais sobre a Palavra de Deus. Estou iniciando, nesse exato momento, uma série de estudos bíblicos chamado Ouvindo a Voz de Deus. É exatamente isso. Este estudo bíblico tem a finalidade de você compreender a vontade de Deus escrita nas Sagradas Escrituras. Milhares de pessoas ao redor do mundo estudam desde o maternal até o ensino médio, até fazer um curso técnico ou uma universidade, uma faculdade, fazer uma especialização, como um pós-graduação, como um doutorado, como um pós-doutorado. E são inúmeras as informações, as ciências humanas, as ciências exatas. São inúmeros segmentos. Entretanto, milhares de pessoas têm conhecimento sobre várias áreas, mas a grande maioria não tem conhecimento deste livro sagrado. Não tem conhecimento da palavra de Deus. Tem ela em casa, muitas das pessoas têm em suas estantes ou no seu quarto, mas muitas das vezes a palavra do Senhor tem servido como um livro de enfeite, como fosse um livro qualquer. E não é. A palavra de Deus é sagrada. É por isso que é chamada de Bíblia Sagrada. Vejamos, como foi escrita? Quando foi escrita? Qual a finalidade dela? Porque devemos examinar, você pode me perguntar. E aqui vai a resposta. Mas, antes de responder a estas perguntas e outras no estudo bíblico, nós iremos fazer uma oração, uma breve oração, agradecendo a Deus pela oportunidade de nós iniciarmos essa série de estudo ouvindo a palavra de Deus e pedir a orientação do Espírito Santo, uma vez que foi o Espírito Santo que inspirou os escritores, apóstolos, profetas, a escreverem as palavras do eterno e poderoso Deus. Vamos orar? Convido você para orar. Fechem os nossos olhos e vamos falar com Deus. Eterno e poderoso Deus, nesse exato momento, agradecemos pela vida. Eu agradeço pela vida de cada um dos que estão assistindo nesse exato momento esse vídeo. Pai Santo, eu peço a tua orientação diante deste estudo bíblico e que este estudo bíblico venha edificar o coração, a alma de todos que assistirem, de todos que estudarem as Sagradas Escrituras, que fizerem parte desse curso bíblico que está sendo iniciado agora. Que as tuas mãos nos guiem, que teu Espírito nos dê o pleno entendimento da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vejamos, a Bíblia é um livro diferente de qualquer outro livro. Todos os livros são escritos de maneira que tenha uma finalidade de trazer uma mensagem, né? Tenha um objetivo a atingir. A palavra de Deus também tem. Entretanto, ela não é inspirada, fundamentada no saber ou na filosofia humana, mas de Deus. Ela é divinamente inspirada por Deus. Por isso, inicia-se com essas palavras da grande diferença. E outros motivos mais, como, por exemplo, a gente vê que, na verdade, a Bíblia se compõe, né, de 66 livros, ela é composta de 66 livros, dividido em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde no Antigo Testamento é composto de 39 livros e no Novo Testamento
é composto de 27 livros. O primeiro livro da Bíblia do Antigo Testamento é chamado de Gênesis, a origem, e o último livro de Malaquias. O primeiro livro do Novo Testamento é chamado de Mateus e o último livro é chamado de Apocalipse, ou Revelação. Entendendo? Bem, estes livros foram escritos, teve seu início escrito a partir de 1500 anos antes de Cristo. O primeiro escritor foi a pessoa de Moisés. Aquele homem, aquele grande profeta que Deus escolheu para libertar o povo Israel da escravidão do Egito. Lembra? Provavelmente você tem assistido o filme, ou melhor dizendo, a novela Os 10 Mandamentos, que foi passado tempo atrás na TV Record. E aí aquela personagem chamada Moisés foi o primeiro escritor das Sagradas Escrituras. Iniciou com ele por volta de 1500 anos antes de Cristo. O último escritor, por sua vez, foi João, o discípulo amado, o apóstolo do Senhor Jesus. Ele escreveu o último livro por volta do ano 100 depois de Cristo. A história apresenta que pessoas eram presas e também eram mortas se fossem encontradas com um exemplar das Sagradas Escrituras ou com passagens bíblicas, pois a igreja predominante na época da Idade Média assim fazia. Veja a que ponto. Mas muitas pessoas resolveram dar vidas. Muitas pessoas preferiram morrer para que hoje eu e você tivesse a palavra de Deus, tivesse acesso à palavra de Deus na nossa língua, no nosso idioma, para que por si mesmo pudesse ver o que Deus ensina através da sua palavra. Veja, a palavra do Senhor não está em suas mãos para que fique em um instante para servir como enfeite. A palavra do Senhor está em suas mãos para alimentar o seu coração. Por isso é fundamental e muito importante que você estude, que você examine, para que você saiba qual é a verdade, onde está a verdade, e assim você andar por ela, viver por ela, para a glória do nosso Deus e o nosso Pai. Mas seguindo o estudo de uma maneira sistemática, vem a primeira pergunta. Como Jesus considerava a Bíblia? Como a Bíblia era considerada por Cristo Jesus? No livro de João, capítulo 17, versículo 17, está escrito exatamente estas palavras. Em um momento que Jesus estava orando ao Pai, ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja bem, Jesus, o próprio Jesus, apresenta a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, como a verdade. Ao dizer, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então, a própria Escritura, por palavra de Jesus, define a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, como a verdade. Percebe? Entende? Isso é muito importante, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O segundo item, a segunda pergunta, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-las? Abrindo o livro, no livro de Atos dos Apóstolos, abrindo a Bíblia, melhor dizendo, no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 36 ao 31, nós iremos encontrar um episódio onde o eunuco ele estava examinando alguns textos das Sagradas Escrituras
E o Espírito Santo fala a Felipe, servo do Deus vivo, para que corresse até a carruagem onde estava aquele eunuco e falasse de Jesus Cristo. O eunuco, ele estava estudando, estava lendo a passagem bíblica do profeta Isaías, que fala a respeito do Messias, que ele viria e como uma ovelha muda seria levado ao matadouro e seria sacrificado. Iria morrer pelos pecados do povo de Deus, dos servos de Deus, dizendo que pelas suas pisaduras nós seríamos curados, sarados. E aí Felipe se aproxima e diz, você entende o que você lê? Ele fala, não. Como é que eu posso entender se não tem quem explique para mim? Então, diante desta situação, a gente percebe que muitos estudantes da palavra de Deus necessitam de alguém que a entenda para explicar. E Deus é tão maravilhoso que Deus está dando a oportunidade para você aprender comigo como um servo de Deus, como um teólogo, como uma pessoa estudada e uma pessoa que tem intimidade com Deus. Uma pessoa que tem buscado viver uma grande parte da sua vida buscando ao Senhor, buscando crescer na graça e no conhecimento. Uma vez que o próprio Jesus fala para nós, como seus discípulos, que de graça nós recebemos e de graça nós devemos dar, então de graça estou dando, estou oferecendo para você este estudo bíblico. Então é meu dever te orientar, te ensinar. E aí a gente encontra nesse item 2 do estudo bíblico que a maior parte dos estudantes da Bíblia leem, mas não entende. E aí é necessário que alguém as expliquem. E aqui nós estamos fazendo este papel, te explicando passo a passo os ensinos das Sagradas Escrituras, o qual este aqui fala a respeito da Bíblia Sagrada. Muitos leem, não entendem. Quem não entende precisa de alguém que explique, né, para que elas possam compreender. O item 3, qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? O livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 10, ele ensina que é preceito sobre preceito, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui e um pouco ali. É necessário, é fundamental, que para que a gente estude as Sagradas Escrituras e possa compreender, a gente veja todas as Sagradas Escrituras em si, a respeito de um assunto. Por exemplo, o que a Bíblia fala sobre ela mesma, sobre o livro do Senhor, sobre as Sagradas Escrituras. Então, todas as passagens bíblicas que do Antigo Testamento, que do Novo Testamento, a gente deve analisar, verificar e assim o que ela falar, a gente acreditar. Não acreditar porque nós estamos dando uma interpretação do texto. Não, de forma nenhuma. Mas acreditar e aceitar porque está escrito. Se está escrito, é para o nosso ensino. Compreende? Então isso é fundamental e isto é muito importante. Então a gente percebe que é necessário a gente fazer comparação de textos, pois é preceitos sobre preceitos, regras sobre regras, mandamentos sobre mandamentos, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. A Bíblia deve ser estudada como fosse um quebra-cabeça, certo? Pois às vezes o que ela está falando aqui, um assunto que ela está falando aqui em Eclesiastes, ela pode dar um complemento em outras passagens bíblicas, mesmo que tenha sido escrita em épocas diferentes, em culturas diferentes. Entende? Por pessoa intelectual ou pessoa leiga. Mais uma vez que o autor é Deus, ela vai dar o perfeito entendimento. Afinal de contas, a palavra de Deus é a verdade. No item 4, que benefício recebe o estudante das Sagradas Escrituras? Qual é o benefício que todas as pessoas que lê a palavra de Deus pode receber? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora no livro de João, capítulo 5 e versículo 39. Você tem um exemplar bíblico aí, um exemplar da Bíblia? Pega a sua Bíblia. Pode ser evangélica, pode ser católica, mas pega a sua Bíblia. No livro de João, capítulo 5, versículo
39. Nas Sagradas Escrituras está escrito exatamente assim: palavras do Senhor Jesus. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Veja bem, estas palavras são muito fortes. As palavras do Senhor Jesus enfatizam, dizendo que devemos examinar as Escrituras. E por que devemos examinar as Escrituras? Porque as Escrituras dão testemunho de Jesus, falam de Jesus, testificam de Jesus, que Jesus é o Messias prometido, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Jesus é o Salvador da humanidade. Se você não estudar as Escrituras, não tem como você compreender como é que Jesus é tudo isso. Mas no momento que você examina as Escrituras, as profecias relacionadas a Cristo Jesus, você vai entender que realmente as Escrituras dão testemunho de Jesus, testificam de Jesus, e por ela testificar de Jesus, ela aponta o caminho da salvação, o caminho que proporciona a vida eterna para todos aqueles que creem, porque a vida eterna está ligada na pessoa de Jesus. Foi o próprio Jesus que disse no livro de João, capítulo 14, e versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Entende? A Bíblia testifica de Jesus. Por isso, é muito importante que não somente você leia, mas que também você possa estudá-la. No item 5, diz assim: que outro benefício prático advém de examinar as Sagradas Escrituras? No livro de João, capítulo 16 agora, e versículo 13, e também no capítulo 8 e versículo 32. Outros benefícios, além de a gente alcançar a vida eterna, né? Por conhecer quem é a vida eterna, que está ligada na pessoa de Cristo Jesus, outros benefícios, como está registrado no livro de João, capítulo 8, versículo 32, é ser liberto do engano, ser liberto da mentira, ser liberto da falsidade. Verdade. O que está escrito no versículo 32? Vejamos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Esse verso é um verso extraordinário. É um verso fabuloso, fantástico, muito forte e impactante. Lê novamente. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como você conhecer a verdade se você não estudar, se você não buscar, se você não procurar. E se você não buscar, se você não conhecer, não tem como você ser livre do engano. Não tem como você ser livre da mentira. Você tem plena convicção que o que você faz diante de Deus realmente agrada a Deus? A vida religiosa que você tem levado realmente é uma vida alinhada segundo a palavra de Deus? Ou você tem obedecido a Deus de uma maneira que a palavra dele reprova, que a palavra dele condena, ou seja, de uma maneira enganosa, de uma maneira mentirosa, embora a sua consciência diante de Deus esteja inocente. Você faz o que você faz acreditando que é o certo. Mas será que é o certo? Para saber se o que você faz, se o que o seu líder religioso ensina é correto ou é mentiroso, é necessário que você estude a palavra de Deus. Porque somente a palavra de Deus é
considerada a verdade no pleno sentido, como o próprio Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E outra vez, em outro momento, aqui em João, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É muito importante, por isso peço a você, leve muito a sério esse estudo bíblico, porque esse estudo é uma bênção que Deus está proporcionando para você ao atender às suas orações. Quando você pede a Deus sabedoria, quando você pede a Deus iluminação, quando você pede a Deus para que Deus mostre a você qual é o correto caminho a seguir. Lhe mostre o que está faltando. Aproveite, entenda que esse estudo bíblico é um estudo em resposta à sua oração. E Deus quer fazer com que você cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus seja louvado. Amém? Vamos para o item 7. O item 7 diz: quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Interessante. Todos os textos bíblicos são inspirados por Deus? O Antigo Testamento e o Novo Testamento? Ou somente parte da Bíblia é inspirado por Deus? Já se perguntou? Será que tem algum texto bíblico que não é inspirado? Será que depois que Jesus veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados, será que o Antigo Testamento deixou de ser inspirado e agora somente o Novo Testamento é inspirado por Deus? Será? Vamos analisar à luz das Sagradas Escrituras. O que a Bíblia apresentar, assim é. Como ela descrever, assim devemos crer, porque a Bíblia é a palavra de Deus. No livro de Timóteo, capítulo 2, 3, 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 16, a gente vai encontrar algo fabuloso, uma descrição espetacular. Peço que você veja com seus próprios olhos. Toda a Bíblia é inspirada por Deus? Sim ou não? As Sagradas Escrituras, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, afirma: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado em toda a boa obra. Então a resposta é sim. Toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, é divinamente inspirado por Deus. Louvado seja Deus. Por isso que quando você lê, medite, guarde estas palavras no coração, porque todas elas são inspiradas por Deus. O item 8º, que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos. Que parte das Sagradas Escrituras? Bem, a Bíblia foi inspirada por Deus. Quem inspirou foi o próprio Deus por meio do seu Santo e Bom Espírito. No livro de Pedro, o apóstolo Pedro, está claro especificamente que as Sagradas Escrituras, elas foram escritas por homens, mas inspiradas pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Esta palavra que eu estou dizendo está registrada na segunda epístola de Pedro, ou segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais
qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Amém? Ou seja, toda a Escritura foi inspirada por Deus e escrita por homens santos. Escrita por homens santos. Todas elas. Com exceção de uma parte. Tem uma parte das Sagradas Escrituras que não foi escrita pelos homens. Foi copiada, mas não escrita. E que parte será essa? Tem uma parte que é a única que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. E é exatamente essa que o item 8º traz, que parte da Bíblia não foi escrita por escritores humanos. No livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, o livro que vem depois do livro de Gênesis. Êxodo, capítulo 31 e verso 18. Lá mostra qual é a parte da Bíblia que foi escrita por Deus. Vamos ver? É importante que você conheça. E tendo acabado de falar com ele, com Moisés, tendo Deus acabado de falar com Moisés, no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo o dedo de Deus. As Sagradas Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo. Mas os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus, em 2 tábuas de pedra. Os 10 mandamentos são a única coisa que foi escrita diretamente e unicamente, no sentido primário, por Deus. Porém, os 10 mandamentos estão escritos nas Sagradas Escrituras porque foi copiado, não é? Moisés copiou do que Deus tinha escrito em tábuas de pedra e dado para ele. E assim ele colocou no livro de Êxodo os 10 mandamentos para o meu ensino e para o seu ensino, para a minha edificação e a sua também. O item 9, está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Ó, o dedinho? De forma nenhuma. As Sagradas Escrituras, ela é bem clara que nenhum homem pode tirar ou acrescentar qualquer coisa que seja das Sagradas Escrituras. Você pode conferir esta resposta no livro de Malaquias, capítulo 3 e versículo 6. E também você pode consultar a resposta a esta pergunta no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. No livro de Malaquias, capítulo 3 e versículo... capítulo 3... Cadê? E versículo 6 está escrito: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. E no livro do Apocalipse, que é o último livro, você pode abrir sua Bíblia aí, o último livro, você veja o que Deus fala. É algo profundo, muito profundo. Capítulo 22, versículo 18 e 19, que diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa,
e das coisas que se acham escritas neste livro. Deus vai tirar todo o direito que você poderia ter, que você poderia desfrutar se você tirar ou você submeter a alguma crença que é contrária ao que está escrito na palavra de Deus. Deus vai tirar a oportunidade de você herdar salvação se você modificar ou adulterar qualquer palavra escrita de Deus. Quer por escrito ou quer por prática. Se você está desobedecendo a Deus, achando que está obedecendo, a sua desobediência, por ser desobediência à luz das Sagradas Escrituras, pode sim te impedir de entrar nos céus, de impedir de herdar a cidade santa, de impedir de você ter a vida eterna. Uma outra passagem bíblica muito impactante que também eu gostaria de deixar aqui registrado para você a respeito da palavra do Senhor está no livro de Eclesiastes, capítulo 3 e versículo 14. Veja bem, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Meus irmãos, esse estudo é muito importante. Esse estudo destas palavras finais são fundamentais. Eu peço a você que vocês jamais esqueçam delas. Nenhum homem pode tirar ou acrescentar a respeito do que Deus ensinou, a respeito do que Deus deixou como ensino, como orientação, como palavra do Senhor. Não permita que a sua mente submeta a ensinos contrários à palavra de Deus. Não permita, porque você é filho amado de Deus. Você é filha amada de Deus, escolhida pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus. Como filho amado em Cristo Jesus, a alcançar a vida eterna, a alcançar a salvação por meio da fé em Jesus. E esta fé ser concretizada por meio da sua obediência à palavra do Senhor, o seu Deus e o meu Deus, o seu Pai e o meu Pai. Por isso, qualquer pessoa que ensinar algo que não está na Bíblia, não creia. Não acredite. Independente do que você veja, não está na Bíblia, não acredite. Para terminar esse estudo bíblico, nós vamos para o item 10, que diz: como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Como é que estas pessoas que obedecem à palavra de Deus são chamados segundo a luz das Sagradas Escrituras? Não é a interpretação do teólogo, do pastor Reginaldo, mas segundo a orientação da palavra de Deus. No livro de João, capítulo 13 e versículo 17, está escrito: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Se você tem um conhecimento da palavra de Deus, sabe o que é que agrada a Deus, sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, então você é feliz se você obedecer à palavra dele. Você é feliz se você praticar a palavra dele. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 22, diz: vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito,
Foi pelas obras que a fé se consumou. Perdão, errei. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pronto, este é o verso. Tornai-vos praticantes da palavra de Deus. Deus está pedindo para você tornar praticante. Não somente ouvinte. Você sabia que tem muita gente que ouve, mas não pratica. Não adianta. E anda com a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, vai para a missa, mas não pratica a palavra de Deus. Então essa pessoa é feliz? Ela é bem-aventurada? A palavra diz que não. Essa pessoa está perdida. Porque você é bem-aventurado se você praticar. Você é feliz se você praticar. Você quer praticar a palavra de Deus. Em meio às dificuldades, em meio às aflições, você quer obedecer a palavra do Senhor? Você pode dizer para mim, eu gostaria, mas é muito difícil, eu não consigo. Deus só quer uma coisa de você. A única coisa que Deus quer é que você diga, eu quero obedecer a palavra de Deus. A única coisa que Deus quer de você é que você com seu coração diga, independente das minhas dificuldades, eu quero andar com Deus. Eu quero obedecer às Sagradas Escrituras. Eu quero mudar de vida. Deus só precisa disso de você. Porque se você quer, Deus fará por você o que você não pode fazer. Mas o que estiver ao seu alcance, você mesmo tem que fazer. Então diga, eu quero obedecer a Bíblia. Eu quero obedecer a palavra do meu Deus. Eu quero obedecer a palavra do meu Pai. Diga isso. Porque você falando isso, dizendo assim, ó, Pai, derrama sobre mim o teu Espírito e fazei com que eu obedeça a tua palavra na beleza da santidade como te agrada. Perdoa os meus pecados. Dai-me, Senhor, sabedoria. E o Senhor vai dar sabedoria, vai dar inteligência, vai dar força para você obedecer. E não vai haver demônio do inferno, nem o inferno inteiro vai conseguir impedir que você obedeça a Deus. Porque se você quer, Deus também quer. E se você quer, ajunta o seu querer com o querer de Deus, o que você não pode fazer, Deus fará por você. Então o que é que Deus faz? Eu quero. Então o Senhor faz isso aqui. Então eu desço sobre você e te dou o meu Espírito. Te dou a força para você me obedecer. Ó, Deus fica te protegendo de uma forma fantástica, como um verdadeiro Pai que Ele é. Coisa maravilhosa, né? Lindo, né? Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Que Deus te abençoe por você dizer assim, eu quero obedecer a palavra de Deus. Eu quero conhecer mais da Bíblia. Que Deus te abençoe por esse estudo bíblico que você realizou hoje, que você assistiu hoje e que você tomou posse dele hoje. Que você assim continue nos demais estudos bíblicos para que o Senhor continue a te alimentar, como ele mesmo disse. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar para terminar? Eterno e poderoso Deus, muito obrigado por esse estudo bíblico. Que o Senhor abençoe a todos que aqui assistiram, todos que ouviram e viram esta mensagem. Que eles guardem no coração e que eles sejam edificados. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.